Bem-vindos ao Jornada Inesperada e hoje nós vamos conversar um pouco sobre este livro aqui, As Sereias de Titã, do Kurt Vonnegut. E eu vou começar esse nosso vídeo com uma frase do Sócrates para parecer filósofo, para parecer inteligente, mas nem é. O que eu queria dizer é que o Sócrates nos disse que a vida não examinada, aquela vida que não é examinada, ela não vale a pena ser vivida. Mas aqui em As Sereias de Titã, o Kurt Vonnegut encontra um mundo cheio de pessoas cujas vidas são lamentavelmente não examinadas e que buscam sim validação e significado em todos os lugares, menos no mais óbvio de todos, que é dentro de si mesmas. A ideia de que todos nós podemos estar à deriva em um universo indiferente e aleatório não é uma ideia que nós tendemos a achar atraente, pelo menos eu não. As pessoas elas experimentam boa sorte e agradecem a sua divindade de escolha, geralmente, pelo seu favor divino, mas todo mundo quer acreditar que, além dessa mão orientadora, nós também possuímos um livre-arbítrio. As Sereias de Titã foi meu primeiro contato com Kurt Vonnegut e que loucura foi este livro, viu? Eu espero que ao longo desta nossa conversa eu me faça entender, pelo menos um pouco melhor, o porquê de ter achado uma loucura ler este livro, embora também tenha sido bastante divertido, é verdade. Nós temos aqui uma sátira dilacerante que dá à humanidade uma mensagem brutal, que diz o seguinte: você não está no controle. Na verdade, ninguém nessa história está no controle. E esta horrível verdade é descoberta pelo astronauta que é personagem principal central do livro, aliás, um dos personagens principais do livro, que é o Winston Niles Rumford, que durante uma viagem sua para Marte, em conjunto, acompanhado por seu cachorro, acaba colidindo com um objeto estranho, que aqui no livro é chamado de infundíbulo cronossinclástico, que o transforma em uma forma de onda que abrange todo o tempo e espaço. E para nós entendermos melhor, pelo menos um pouco melhor, o tal do infundíbulo cronossinclástico, que eu me enrolo todo para poder falar o nome, nós podemos imaginá-lo como um objeto evento capaz de transformar a matéria tridimensional, essa matéria tridimensional que nós conhecemos, em algo de dimensões que rompem a nossa compreensão, A nossa compreensão de tempo e espaço. Assim sendo, o indivíduo existiria, além dessa barreira que nos é intrigante, existiria ao mesmo tempo em vários lugares diferentes do tempo e do próprio espaço. Assim, o indivíduo teria uma visão do todo, do tempo como uma foto única, e assim o desfecho dos eventos da história, ao longo da linha do tempo, seriam todos para ele como algo imutável. Com o seu conhecimento do futuro imutável, o Rumford se diverte brincando de Deus. Ele sequestra milhares de pessoas aqui da Terra, as convence de alguma forma a migrarem para Marte, pessoas essas que possuem as mais diversas situações de vida aqui na Terra. Normalmente eram pessoas que eram privadas de suas liberdades, de seus direitos, enfim. Ele leva essas pessoas para Marte com o objetivo de treiná-las em Marte para uma invasão intencionalmente fútil da Terra. Isso tudo apenas com o propósito de reunir a humanidade em uma espécie de vergonha coletiva sobre o massacre de um exército marciano invasor, cujo número inadequado de pessoas nas suas linhas de frente incluíam mulheres e crianças. E ele destaca uma figura dentre essas muitas em Marte, que é o outro personagem, que é o personagem principal da história, que é o Malaquias Constante, o homem mais rico vivo na Terra, que tem sua memória apagada, modificada, para um abuso bem particular, enviando-o por todo o sistema solar em uma espécie de viagem de trip, e através da qual ele é submetido a uma série de humilhações, para que ele permaneça como uma espécie também de exemplo para a humanidade de seus próprios e piores e mais decadentes impulsos. E o Rumford, é verdade, parece muito sádico, não é? E pode, de fato, ser o personagem mais amargurado de toda esta narrativa, pois percebemos que ele não é motivado por nenhuma grande preocupação com a condição humana. Mas todo o seu plano aqui, todo esse desafeto, gira em torno apenas do fato dele querer punir sua ex-esposa,
que decide, né, por vontade própria, permanecer virgem durante todo o casamento. E essa informação não é uma espécie de spoiler da história, porque fica muito claro logo no primeiro capítulo. Então, você vai ler o livro inteiro já sabendo dessa informação. Mas além dos eventos seguintes ao encontro com aquele infundíbulo, o Rumford também sabe outra coisa muito importante nessa história. Isso sim talvez seja um spoiler do livro, e você pode pular o nosso vídeo aqui para a minutagem seguinte. A coisa que ele descobre é que todo o esforço humano na história da humanidade, desde o início do tempo, na verdade foi apenas uma manipulação, eventos de manipulação por alienígenas distantes, em direção a um objetivo absurdamente trivial. Esse objetivo eu vou me poupar e vou poupá-los de falar aqui, tá? E o Rumford ele responde a isto, né, a essa descoberta, fundando uma espécie de igreja de um Deus totalmente indiferente. Olha que absurdo. Um Deus que teria criado a matéria e todo o universo, inclusive a vida, inclusive a humanidade, mas que não se importava com nada daquilo que havia criado. E esta religião do Rumford, essa religião que ele cria, né, obteve um sucesso importante na humanidade, na Terra inteira. E esse seu sucesso irônico final é que, de uma maneira indireta, mesmo sem querer e não sendo o objetivo dele, ele acaba dando ao personagem do Malaki Constante, finalmente, a sensação de paz que ele nunca teve e que intimamente ele sempre buscava, e que provavelmente teria sido alcançada através de uma religião real. Para o Vonnegut fica claro nesse livro que o ato mais absurdo da arrogância humana é pensar, é imaginar-nos quanto espécie como o centro da criação. Ele confronta essa figura, né, paterna, amorosa, divina, que nos fez a sua imagem e que está disposta a nos olhar com favor gratuitamente. A resposta do Vonnegut a essa alta absorção religiosa da humanidade é lançar toda a espécie humana como uma vítima de uma enorme piada alienígena. Mas, apesar de todo o seu cinismo e de tudo que o seu cinismo do autor, pode provocar, e ele pode provocar tanto gargalhadas quanto uma espécie de puro horror existencial nos seus leitores, dependendo das suas próprias predisposições filosóficas, o Vonnegut era considerado por muitos um humanista de coração, mas era de coração assim bem profundo, sabe? E a crueldade de sua sagacidade acaba sendo equilibrada por sua sinceridade. Mas eu confesso para vocês que, enquanto eu li, eu também me lembrava de uma frase de São João Paulo II, Papa, que dizia que a caridade, que a verdade, né, que a sinceridade, que a verdade sem caridade, ela acaba perdendo muito do seu valor. Então, talvez o ser humanista deste autor não seja lá exatamente um trunfo em sentido, mas apenas em palavras. E eu preciso alertá-los ainda que a narrativa aqui não é fácil e o vocabulário não é assim tão acessível. Esse livro ele requer um exercício forte de imaginação e certamente para aqueles leitores mais destreinados será fácil perder-se no texto. Talvez o personagem mais simpático da narrativa inteira e mais fácil de entender dessa história seja o companheiro de viagem de Constante, que se chama Boas, que tem uma epifania quando os dois homens estão presos em Mercúrio, que é de cortar o coração por sua própria simplicidade. E eu percebo também o seu anseio quase infantil pelas necessidades mais básicas de qualquer pessoa. E aí eu poderia citar o amor, a segurança e também um senso de autoestima. E no final é realmente disso que se trata, as necessidades básicas de qualquer pessoa. As verdades que estão dentro de cada ser humano, que o Vonnegut promete nos revelar desde as primeiras páginas, e que são realmente muito simples quando você vai direto a elas. Nós somos convidados aqui apenas tentar, como o personagem Boas faz, encontrar aquele lugar onde você pode fazer o bem sem fazer o mal. Se estamos realmente à deriva e sozinhos nesse universo todo, ou se nossos destinos estão predestinados,
ou se tudo não passa de uma brincadeira cósmica, de uma grande brincadeira cósmica, o que importa, na verdade e no final, é como nós escolhemos viver cada dia que nós vivemos, da vida que nos é dada. Somos todos capazes de um grande bem, é verdade, mas também somos todos capazes de um mal terrível. Mas no final, nós temos as mesmas necessidades e as mesmas perguntas a fazer a nós mesmos. Podemos citar uma coisa boa, quanto mais várias que já fizemos em nossas vidas. Eu acho que essa é uma pergunta importante. Podemos imaginar realmente e dizer que tivemos realmente amigos? Isso é uma outra pergunta importante. Pode parecer estranho se perguntar, claro, cada uma dessas perguntas, e elas vão surgir à medida que você lê o livro, mas, embora estranhas, essas também são perguntas necessárias. E é isso, pessoal, ficamos aqui mais uma vez, muitíssimo obrigado por acompanharem o canal, nos vemos muito em breve. O outro livro que eu comprei deste mesmo autor para conhecê-lo um pouquinho melhor foi o Cama de Gato, já terminei de ler. Muito em breve eu espero poder trazer a minha opinião aqui no canal e partilhar com vocês. Fica a dica de leitura, nos vemos muito em breve. Tchau!